Você já reparou como algumas mulheres não demonstram interesse de forma direta? Elas não chegam chegando, não falam abertamente o que sentem. Em vez disso, fazem algo muito mais sutil, quase invisível para a maioria dos homens. Elas testam. Esse teste acontece através de perguntas simples, aparentemente inocentes, que carregam um significado muito mais profundo do que parecem ter. Isso é especialmente verdadeiro quando uma mulher sente atração por um homem mais maduro. E aqui está algo que poucos homens percebem. Mulheres que se interessam por homens acima dos 40 ou 50 anos quase sempre fazem duas perguntas muito específicas. Por que mulheres não demonstram interesse diretamente antes de se aproximar de verdade? São perguntas que funcionam como uma porta entreaberta. Ela está esperando para ver se você vai entrar ou passar direto sem notar. O problema é que a maioria dos homens passa direto, não porque seja desatento, mas porque ninguém nunca explicou como a comunicação feminina realmente funciona. Existe uma crença muito comum entre homens maduros, a de que eles se tornaram invisíveis para as mulheres, que a idade fechou portas que antes estavam abertas. Mas isso não é verdade. O que acontece é diferente. A linguagem mudou. As mulheres maduras e até as mais jovens não demonstram interesse da mesma forma que antigamente. Elas não vão dizer diretamente "você me atrai" ou "estou pensando em você". Isso raramente acontece. O que elas fazem é explorar, observam, testam o terreno com cuidado antes de avançar um milim. E o motivo é a linguagem emocional feminina simples. Nenhuma mulher quer parecer carente, nenhuma quer se expor antes de ter alguma segurança de que o interesse é mútuo. Por isso, o interesse real se esconde dentro de perguntas que parecem casuais. Para quem não sabe o que está acontecendo, é só conversa. Para quem entende a psicologia por trás disso, é um convite. Quando uma mulher começa a enxergar um homem como alguém em quem ela pode confiar, seja emocional, física ou intimamente, algo muda na forma como ela se comunica com ele. Ela deixa de ser apenas educada e passa a ser intencional. As perguntas que ela faz deixam de ser sobre o clima ou o dia e começam a revelar 3 coisas que ela quer descobrir sobre você. Se você é estável ou inseguro, se você está emocionalmente disponível e se você é consciente o suficiente para perceber o que ela está realmente dizendo. É nesse momento exato que as 2 perguntas aparecem e entender por elas importam tanto, exige compreender algo fundamental sobre como as mulheres se comunicam. Elas usam perguntas da mesma forma que homens usam ações. Quando um homem o conceito da porta entreaberta, interessa por alguém, ele oferece ajuda, se aproxima, toma iniciativa. Quando uma mulher se interessa, ela pergunta, mas não pergunta qualquer coisa. Ela escolhe as palavras com muito mais cuidado do que parece. A psicologia feminina tem camadas e uma das coisas que mais confunde os homens é exatamente isso. A mulher está dizendo uma coisa, mas comunicando outra completamente diferente. Não porque ela seja complicada, mas porque ela foi ensinada desde sempre a não se expor demais, a não parecer fácil, a não demonstrar necessidade antes de sentir segurança. Então ela cria pontes, pequenas pontes emocionais, construídas com cuidado, né? Uma pergunta de cada vez e observa se você pisa nessas pontes com presença ou se passa por cima sem nem perceber que elas estavam lá. Quando você responde com atenção, com calma, com abertura, algo muda nela. Não é algo que ela decide racionalmente, é uma sensação, uma percepção de que você é o tipo de homem que enxerga além da superfície. E isso para uma mulher é extremamente a primeira pergunta, teste de abertura, atraente, muito mais do que qualquer conquista material ou história. Impressionante que você possa contar, porque o que ela quer sentir não é admiração pelo que você tem. Ela quer sentir segurança na sua presença, quer perceber que você está de fato ali presente, consciente, tranquilo, que se ela der um passo em sua direção, você vai notar e que você não vai recuar. Isso é ainda mais importante quando falamos de homens acima dos 40 ou 50 anos. As mulheres olham para um homem nessa faixa etária com uma expectativa diferente. Elas não esperam perfeição, mas esperam maturidade.
Esperam que ele saiba quem é, que não esteja perdido em si mesmo, preso em mágoas antigas ou simplesmente deixando a vida passar. Que você tem vida própria, mas não está inacessível. Que ela pode se aproximar sem medo de ser ignorada. Esse equilíbrio aberto, sem ser carente, receptivo, sem ser desesperado, é exatamente o que desperta o interesse dela em ir além. A segunda pergunta aparece um pouco depois, quando ela já sente que a conversa tem algo diferente. Ela pergunta: o que você está buscando ultimamente? Ou, o que está te movendo agora? Ou em que você está focado nessa fase da vida? De novo, as palavras variam, mas a intenção é sempre a mesma. Ela quer saber se você tem direção interior. As mulheres não se abrem para homens que estão à deriva, não importa a idade, não importa a aparência. Um homem que não sabe o que quer, que responde com estou levando um dia de cada vez, ou não sei bem, as coisas estão meio paradas, passa uma sensação de instabilidade. E instabilidade para uma mulher que está considerando se aproximar é um sinal de recuo, não porque ela seja superficial, mas porque ela precisa sentir que existe algo sólido ali, que se ela der um passo em sua direção, vai encontrar chão firme, não areia movediça. Quando você, como responder corretamente, responde com clareza, mesmo que simples, algo como: estou construindo uma fase mais tranquila, com mais intenção e as pessoas certas por perto. Ela sente isso no corpo antes de processar pela cabeça. Sente que você sabe quem é, que tem rumo, que sua presença oferece algo real. E é aí que o desejo começa a se formar de verdade. Essas duas perguntas sozinhas revelam mais sobre o interesse de uma mulher do que qualquer sinal físico que ela possa dar, porque elas não surgem por acaso. Uma mulher não pergunta sobre a solidão de um homem, nem sobre a direção da vida dele, se não estiver em algum nível se imaginando perto dele. São perguntas que só aparecem quando ela já está considerando você como uma possibilidade real. E aqui está o que une as duas. A primeira mede abertura, a segunda mede propósito. Juntas, elas formam a pergunta que ela realmente quer fazer, mas nunca vai dizer em voz alta: você é o tipo de homem com quem eu posso construir algo que vá a pena? Não precisa ser um relacionamento sério. Pode ser uma conexão genuína, uma proximidade real, algo que tenha peso. E a segunda pergunta, teste de propósito. Significado, mas ela precisa sentir que existe essa possibilidade antes de avançar qualquer passo. Pense em algum momento recente, uma conversa que fluiu melhor do que o esperado, uma mulher que pareceu mais presente, mais curiosa, que fez perguntas que na hora pareceram normais, mas que agora com esse olhar fazem mais sentido. Quantas vezes você pode ter recebido esse convite sem reconhecer o que era? Não é uma crítica. É algo que quase nenhum homem aprende. A sociedade ensina os homens a serem diretos, a lerem sinais físicos, a esperarem uma iniciativa clara. Mas a comunicação feminina raramente funciona assim. Ela é emocional, sutil, construída em camadas. E quem não conhece essas camadas passa a vida inteira perdendo momentos que poderiam ter mudado tudo. O homem que entende isso não precisa mais ficar se perguntando se ela está interessada. Ele reconhece, sente o peso das perguntas, responde com presença, sem ansiedade, sem tentar impressionar, apenas com a clareza de quem sabe quem é, onde está. E isso por si só é o que a maioria das mulheres está procurando em um homem maduro. Não é sobre ter a resposta perfeita, é sobre estar desperto o suficiente para perceber que a conversa mudou de nível, que ela não está mais só conversando, que ela está te vendo de um jeito diferente e quer descobrir se você também a vê. Um homem mais jovem pode ser inseguro e ainda assim ser desculpado pela idade. Um homem maduro. Erros que afastam o interesse feminino carregam um padrão diferente, e as mulheres percebem isso de forma muito rápida, muitas vezes antes mesmo de perceber conscientemente. Por isso, as perguntas que elas fazem não são aleatórias, são filtros emocionais, são a forma que elas encontraram de descobrir, sem se expor, se vale a pena se aproximar mais, se você vai receber a energia dela com calma ou vai desperdiçar o momento sem nem notar o que estava acontecendo. E aqui está algo que precisa ficar claro: uma mulher raramente faz a mesma oferta emocional duas vezes.
Se ela abriu uma porta e você não entrou, ela fecha sem drama, sem explicação. Ela simplesmente direciona a energia para outro lugar, não por frieza, mas por autopreservação. Ela não vai continuar se expondo para alguém que não está prestando atenção. É por isso que entender essas duas perguntas muda tudo. Não porque elas sejam mágicas, mas porque reconhecê-las significa que você está no nível de consciência que ela estava procurando. Significa que você é o tipo de homem que percebe o que está além das palavras. E o que realmente atrai uma mulher quando ela sente isso, a conexão começa a acontecer de verdade. A primeira pergunta que uma mulher faz quando sente atração por um homem maduro parece simples demais para carregar tanto peso. Ela pergunta, de um jeito ou de outro, se você costuma ficar sozinho. Pode vir como: você passa muito tempo sozinho? Ou você é mais de ficar em casa mesmo? Ou ainda você costuma sair? Ou prefere sua própria companhia? As palavras mudam, mas o significado é sempre o mesmo. Ela não está perguntando sobre a sua rotina, ela está perguntando se existe espaço para ela. Quando uma mulher faz essa pergunta, ela já se imaginou em algum lugar da sua vida. Ela está testando o acesso, quer sentir se você é emocionalmente aberto ou se está fechado dentro das suas próprias paredes, confortável demais na solidão para deixar alguém entrar. Se você não sentisse nada por alguém, jamais se importaria em saber como essa pessoa passa o tempo. A maioria dos homens, conclusão e reflexão final, responde de forma literal, diz que sim, que fica muito em casa ou que depende da semana e a conversa morre ali. Não porque a resposta foi errada, mas porque faltou presença. Faltou o homem perceber o que estava sendo perguntado de verdade e responder nesse nível. Uma resposta que gera conexão não precisa ser elaborada, precisa ser consciente. Algo como: eu gosto do meu espaço, mas sempre tenho tempo para uma boa companhia. Já comunica tudo o que ela precisa sentir, comunica independente, mas não fechado. E se eu lhe dissesse que a razão pela qual você tem se sentido mais lento, apático ou menos confiante ultimamente pode estar relacionada a algo tão simples e negligenciado quanto a acidez no seu corpo? E que uma colher de chá de bicarbonato de sódio, sim, aquele mesmo que está guardado no seu armário da cozinha, pode ser a chave que faltava para restaurar seu brilho, sua circulação e até mesmo sua confiança na cama depois dos 60? Isso não é uma teoria, é a ciência que muitos adultos mais velhos nunca ouviram. Meu nome é Anahida Miko e sou médica especializada em saúde masculina, com mais de 3 décadas de experiência clínica, ajudando homens e mulheres a redescobrirem sua força, clareza e energia sem truques e sem constrangimento. Eu vi o que realmente funciona, e muitas vezes tudo começa com as mudanças mais simples. Eis a verdade surpreendente. O bicarbonato de sódio não é apenas um produto de limpeza doméstica. Usado corretamente, ele pode ajudar a melhorar o fluxo sanguíneo, aumentar o fornecimento de oxigênio, melhorar a função muscular e até mesmo desobstruir os pequenos vasos que irrigam seus órgãos mais vitais, incluindo os responsáveis pelo desempenho sexual. A maioria das pessoas nem imagina que essa conexão existe. Neste vídeo você aprenderá exatamente como usar bicarbonato de sódio com segurança para fortalecer sua energia, vitalidade e saúde íntima a partir de hoje. Sem enrolação, apenas soluções reais que te empoderam de dentro para fora. E se você ficar comigo até o final, compartilharei um protocolo simples de 7 dias que minhas pacientes idosas chamam de uma segunda chance em uma colher de chá. Antes de começarmos, se você ainda não se inscreveu, agora é o momento perfeito. Clique no botão e ative o sino para não perder nenhuma dica simples e poderosa para te ajudar a se manter vibrante após os 60. E se esta mensagem te chamou a atenção, escreva 1 nos comentários. Se não, escreva 0. Seu feedback me ajuda a te atender melhor. Vamos começar com uma verdade que a maioria das pessoas nunca comenta. Por que tantos adultos mais velhos começam a perder seu brilho natural, energia e confiança depois dos 60? Não é apenas o envelhecimento, é o que está acontecendo dentro do seu corpo que importa mais. E entender isso é o primeiro passo para recuperar tudo isso. Primeiro,
Por que os corpos mais velhos perdem o brilho depois dos 60 anos? Já conversei com centenas de homens e mulheres mais velhos que, em silêncio, me fazem a mesma pergunta: por que sinto que perdi meu brilho? Não é vaidade. É um profundo anseio humano de se sentir vivo novamente, de olhar no espelho e ver vitalidade, não cansaço. Depois dos 60, muitos percebem que a pele fica mais opaca, a energia diminui mais rapidamente e a confiança no próprio corpo desaparece aos poucos. A maioria das pessoas atribui isso à idade, mas o verdadeiro culpado costuma ser outra coisa. O ambiente interno do seu corpo está mudando, tornando-se mais ácido, inflamado e sobrecarregado com resíduos que não consegue mais eliminar com a mesma eficiência. À medida que os rins desaceleram e o sangue engrossa, as toxinas permanecem por mais tempo. A circulação enfraquece e, pouco a pouco, aquele brilho interior se apaga. Lembro-me de um paciente chamado Harold, de 67 anos, que me contou que costumava se sentir energizado pela manhã, alerta, forte, pronto para conquistar o mundo. Mas ultimamente, mesmo depois de 8 horas de sono, ele ainda se sentia letárgico, sua pele parecia cansada, sua motivação havia diminuído. Seus médicos disseram que tudo estava normal, mas no fundo ele sabia que algo havia mudado. A verdade é que nossos corpos não foram projetados para funcionar com anos de acúmulo lento de toxinas. Eles precisam de ajuda para restaurar o equilíbrio, e às vezes essa ajuda vem dos lugares mais inesperados. E isso nos leva a algo simples, negligenciado e surpreendentemente poderoso: o bicarbonato de sódio. Porque uma vez que você entenda como ele restaura a química natural do seu corpo, você nunca mais o verá da mesma maneira. Em segundo lugar, a ciência do bicarbonato de sódio e o pH do seu corpo. Quando explico aos meus pacientes como o bicarbonato de sódio age no organismo, seus olhos geralmente se arregalam em descrença. Espere, aquele pó branco que eu uso para escovar os dentes? Perguntam. Sim, exatamente isso. Veja bem, além de todos os usos cotidianos que conhecemos, desodorizar geladeiras, clarear os dentes, o bicarbonato de sódio é, na verdade, um alcalinizante natural. Isso significa que ele ajuda a neutralizar o excesso de ácido no corpo, reequilibrando suavemente a química interna. E para quem tem mais de 60 anos, esse equilíbrio pode fazer toda a diferença em como se sente. À medida que envelhecemos, o corpo tende a ficar mais ácido. Essa acidez oculta pode silenciosamente consumir sua energia, enrijecer suas articulações, deixar sua pele opaca e desacelerar todas as células do seu corpo. É como uma névoa que se instala sobre tudo. Mas quando usamos o bicarbonato de sódio corretamente, ele age como uma brisa suave, dissipando essa névoa. O sangue fica mais livre, o oxigênio circula com mais eficiência e a inflamação começa a diminuir. Lembro-me de um senhor, Raymond, que começou uma rotina simples com bicarbonato de sódio e me disse: é como se eu tivesse recuperado um pouco da minha vitalidade. Agora não me interpretem mal, não é um pó milagroso, mas é uma ferramenta poderosa quando usada com cuidado, e prepara o terreno para algo ainda mais vital, a sua circulação. Porque sem um fluxo sanguíneo forte e constante, até os melhores hábitos falham. Então, vamos ver como esse pequeno ingrediente pode ser a chave para restaurar uma das funções mais importantes do seu corpo: sistemas essenciais. 3. Bicarbonato de sódio e fluxo sanguíneo, a ligação entre a circulação. Se há uma coisa que aprendi depois de décadas praticando saúde masculina, é que a circulação é tudo. Não se trata apenas do coração ou das artérias, trata-se da vida chegando a todos os cantos do seu corpo. E, no entanto, depois dos 60 anos, muitos homens começam a sentir as mãos e os pés mais frios, percebem uma cicatrização mais lenta, mais fadiga e até problemas na vida sexual. Todos esses são sinais de que o sangue não está fluindo como antes. O que me parte o coração é a frequência com que isso é descartado como apenas envelhecimento, quando na verdade seu corpo pode simplesmente estar clamando por um fluxo sanguíneo melhor. É aqui que o bicarbonato de sódio se torna mais do que um ingrediente de cozinha, ele se torna um aliado da circulação.
Estudos mostraram que, quando ingerido em doses adequadas, o bicarbonato de sódio pode ajudar a relaxar os vasos sanguíneos e a estimular a produção de óxido nítrico, o que melhora a flexibilidade dos vasos. Ele age quase como um suave limpador interno, auxiliando delicadamente os caminhos que o sangue precisa para nutrir seus músculos, cérebro, pele e, sim, até mesmo seus órgãos sexuais. Eu tinha um paciente, George, de 71 anos, que chegou frustrado com seus membros frios e falta de energia. Uma semana depois de adicionar uma rotina básica com bicarbonato de sódio, ele disse: "É como se alguém tivesse reaberto a torneira. Não é mágica, é química, e é mais uma maneira pela qual esse humilde pó silenciosamente fortalece a base da sua vitalidade. Mas um bom fluxo sanguíneo não se resume apenas a se sentir mais aquecido ou alerta. Ele desempenha um papel crucial no desempenho, na resistência e na confiança, especialmente nas áreas mais íntimas da sua vida. E é exatamente isso que vamos descobrir a seguir." 4. Bicarbonato de sódio e desempenho muscular após os 60 anos. Existe um tipo de frustração silenciosa que surge quando o corpo simplesmente não responde como antes. Ouço isso o tempo todo. Homens me dizendo: "Doutor, estou fazendo tudo certo, mas ainda me sinto cansado depois do menor esforço." E o que eles estão descrevendo não é preguiça ou falta de disciplina. É o acúmulo natural de ácido nos músculos envelhecidos. À medida que envelhecemos, até mesmo a atividade mais simples pode deixar nossos músculos doloridos, tensos e com recuperação lenta. É aí que o bicarbonato de sódio entra como um suporte improvável, mais eficaz. O bicarbonato de sódio tem a capacidade única de neutralizar o ácido lático, a mesma substância que se acumula nos músculos quando estão sob esforço. Quando esse ácido permanece, você se sente cansado mais rapidamente. Mas quando ele é neutralizado, seus músculos trabalham de forma mais eficiente por mais tempo e se recuperam com mais facilidade. Lembro-me de James, um aposentado, um bombeiro na casa dos 60 anos. Ele ainda gostava de caminhar todas as manhãs, mas na metade do percurso, suas pernas começavam a ter cãibras. Adicionamos uma pequena dose de bicarbonato de sódio à sua rotina matinal. Alguns dias depois, ele me disse: "Consegui completar toda a volta no parque, sem cãibras, primeira vez em meses." São essas pequenas vitórias que restauram a confiança, não apenas no corpo, mas na vida em si. E embora uma melhor recuperação muscular seja uma bênção, há algo ainda mais profundo que o bicarbonato de sódio pode proporcionar. Algo que homens mais velhos raramente comentam, mas que os preocupa silenciosamente todos os dias. Vamos falar sobre o que acontece quando o bicarbonato de sódio ajuda a restaurar o fluxo sanguíneo para uma das partes mais vitais e vulneráveis do corpo. 5. Bicarbonato de sódio e clareza mental. A conexão com o brilho cerebral. Há um momento que muitos dos meus pacientes descrevem e que eu também senti. Você entra em uma sala e esquece o porquê. Não consegue encontrar a palavra que está na ponta da língua. Você acorda já cansado. Esses pequenos lapsos são ignorados, atribuídos apenas ao envelhecimento, mas no fundo deixam marcas. Eles corroem a sua confiança. Eu tinha um paciente, Leonard, um professor aposentado, que certa vez me disse: "Eu costumava me sentir lúcido, como se pudesse enfrentar qualquer coisa. Agora sinto como se estivesse caminhando na neblina." O que a maioria das pessoas não percebe é que a névoa mental e a fadiga estão frequentemente ligadas ao que acontece dentro do seu sangue e à qualidade do fluxo sanguíneo para o cérebro. Quando o pH interno está desequilibrado, quando o sangue se torna lento e ácido, o cérebro sofre as consequências. É aí que o bicarbonato de sódio entra em ação. Ao promover suavemente um ambiente mais alcalino no corpo, o bicarbonato de sódio ajuda o sangue a circular com mais liberdade, levando o oxigênio e nutrientes onde são mais necessários, principalmente para o cérebro. O resultado é que você pode começar a se sentir um pouco mais lúcido, mais estável, mais presente. Leonard chamou isso de dissipação da névoa. Esse tipo de clareza não se refere apenas à memória,
Trata-se de estar plenamente presente na sua vida, na sua família, nas suas conversas. E quando sua mente se sente desperta novamente, o resto do seu corpo começa a acompanhar. Mas e se eu lhe dissesse que esse mesmo remédio simples também pode fortalecer um dos grupos musculares mais negligenciados do seu corpo, um grupo diretamente ligado ao controle, à força e até mesmo à saúde sexual? Vamos explorar o que a maioria dos homens nunca pensa em treinar, mas deveria. 6. Como o bicarbonato de sódio pode desentupir as veias do pênis. Esta é a parte que faz muitos homens se aproximarem um pouco mais, e com razão. A confiança sexual não desaparece apenas com a idade. Ela se desenvolve. Soterrados sob camadas de frustração, vergonha e silêncio, inúmeros pacientes mais velhos vêm até mim sussurrando: não me sinto mais eu mesmo lá embaixo. O que eles não percebem é que seus problemas muitas vezes têm menos a ver com testosterona e mais com o fluxo sanguíneo. Sim, a questão real é que os pequenos vasos que irrigam o pênis, o que costumo chamar de veias penianas, se estreitam, inflamam ou ficam obstruídos com o tempo. É aqui que o bicarbonato de sódio entra em cena. Ele ajuda a melhorar a circulação, reduzindo a acidez e aliviando a inflamação nos vasos sanguíneos. E quando sua química interna está mais equilibrada, o sangue flui mais livremente, não apenas para o cérebro ou músculos, mas também para as partes mais íntimas do seu corpo. Um dos meus pacientes, Walter, de 72 anos, resumiu perfeitamente: não apenas melhorou meu desempenho, como me devolveu a dignidade. Esse é o tipo de transformação da qual raramente falamos, mas que merecemos profundamente. Quando usado corretamente, o bicarbonato de sódio pode ser parte de uma solução maior, ajudando a restaurar a vitalidade em áreas da sua vida que podem ter se perdido silenciosamente. Mas não se engane, não se trata de milagres. Trata-se de dar ao seu corpo o que ele precisa para voltar a funcionar naturalmente. E agora que falamos sobre o que o bicarbonato de sódio pode fazer dentro do seu corpo, deixe-me mostrar como usá-lo de forma segura, eficaz e com o respeito que ele merece. 7. Como usar bicarbonato de sódio com segurança, métodos internos e externos. Agora que você entende o que o bicarbonato de sódio pode fazer pela sua circulação, energia e até mesmo intimidade, o próximo passo é saber como usá-lo com segurança. Porque aqui está mais a verdade. Assim como qualquer ferramenta poderosa, ele pode ajudar ou prejudicar, dependendo de como é usado. Ao longo dos anos, vi homens se precipitarem, usarem em excesso ou da maneira errada e acabarem desanimados ou, pior, desconfortáveis. Então, deixe-me dizer o que digo aos meus pacientes. Você não precisa exagerar. Na verdade, menos costuma ser mais. Uma mistura simples, meia colher de chá de bicarbonato de sódio, dissolvida em um copo de água à temperatura ambiente, tomada em jejum algumas vezes por semana, costuma ser suficiente para começar a restaurar o equilíbrio do corpo. Já vi homens voltarem poucas semanas depois, dizendo que a digestão havia melhorado, a pele estava mais saudável e se sentiam mais leves. Não é algo drástico, é sutil, mas poderoso. Para outros, especialmente aqueles que sofrem com inchaço ou rigidez nas articulações, um escalda-pés morno com bicarbonato de sódio antes de dormir pode aliviar a tensão e ajudar o corpo a desintoxicar. Através da pele. Cheguei a recomendar máscaras suaves de bicarbonato de sódio para alguns pacientes cuja pele havia perdido o brilho. Eles ficaram impressionados com a mudança após apenas 1 ou 2 aplicações. Mas embora esses usos sejam incrivelmente úteis, eles só funcionam quando feitos com cuidado, e existem erros que podem silenciosamente desfazer todos os benefícios. Então, antes de começar, vamos falar sobre o que não fazer e como evitar as armadilhas silenciosas em que muitos caem. 8. Os erros a evitar com o bicarbonato de sódio. Uma das coisas mais frustrantes que vejo na minha prática é quando alguém experimenta algo promissor, como o bicarbonato de sódio, mas o usa da maneira errada e acaba pensando que não funciona ou pior, que piorou as coisas. E eu não os culpo.
A maioria das pessoas não é instruída sobre como usar remédios naturais de forma responsável. Elas são orientadas a evitá-los completamente ou a usar sem moderação, sem entender o equilíbrio entre os dois extremos. Mas com o bicarbonato de sódio, o equilíbrio é tudo. O primeiro erro que vejo é o uso excessivo. Só porque um pouco ajuda, não significa que mais seja melhor. Tomar bicarbonato de sódio em excesso e com muita frequência pode causar desconforto estomacal, aumentar os níveis de sódio ou até sobrecarregar os rins, caso você já tenha problemas de saúde. Certa vez tive um paciente chamado Robert que começou a tomar bicarbonato todas as manhãs e noites. Ele tinha boas intenções, mas logo começou a sentir inchaço e fadiga. Reduzimos a dose e em poucos dias ele já estava se sentindo melhor do que antes. Outro erro comum é pular as pausas. Seu corpo não precisa de correção constante. Ele precisa de suporte em ondas. É por isso que costumo sugerir o uso de bicarbonato de sódio de 3 a 4 vezes por semana, e não diariamente para sempre. Não todos os dias, apenas em dias específicos, o suficiente para manter a alcalinidade sem sobrecarregar o organismo. Nos outros dias, focamos na recuperação, um escalda-pés, uma lavagem facial ou exercícios leves combinados com respiração profunda. O que estamos fazendo não é apenas dar suporte ao corpo, estamos convidando-o a se lembrar de como se sentir bem novamente. Você começa a se sentir mais leve, mais desperto, mais conectado ao seu próprio ritmo. Um dos meus pacientes de longa data, Earl, me disse que pela primeira vez em anos ele estava ansioso pelas manhãs novamente. Isso me deu algo com que contar, disse ele, e a chama começou a voltar. Essa rotina não é uma cura, é um lembrete de que seu corpo ainda sabe como se curar, como brilhar, como seguir em frente com força e graça. Mas mesmo a melhor rotina significa pouco se não protegermos a mentalidade por trás dela. E isso me leva a algo ainda mais profundo, algo que nenhum remédio pode lhe dar, mas todo homem com mais de 60 anos precisa desesperadamente se reconectar consigo mesmo. Vamos falar sobre o peso silencioso da vergonha e como finalmente se libertar dela. 10. Palavras finais do Dr. Carrara. Há algo que eu gostaria que todo homem com mais de 60 anos pudesse ouvir. Não apenas uma vez, mas com frequência suficiente para que a mensagem seja assimilada. Seu corpo não está quebrado. Pode estar mais lento, mais macio em alguns lugares ou parecer estranho às vezes, mas ainda é seu, ainda está vivo, ainda é capaz de alegria, força e sim, cura verdadeira. E se você estiver tomando medicamentos, especialmente para pressão arterial ou problemas renais, você deve conversar com seu médico primeiro. Natural não significa sem riscos, significa respeitoso, mas quando feito corretamente, este ingrediente simples se torna um aliado silencioso em sua rotina diária. E para aqueles que estão prontos para dar um passo além, eu preparei algo verdadeiramente especial. Um protocolo de 7 dias que meus pacientes adoram porque é fácil, suave e realmente funciona. Deixe-me explicar. 9. O protocolo matinal de 7 dias para uma sensação de confiança radiante. Às vezes, os melhores resultados vêm das ações mais simples e consistentes. Já vi mudanças poderosas acontecerem não por meio de grandes transformações, mas sim por meio de escolhas simples do dia a dia que ganham um impulso com o tempo. É por isso que criei este protocolo de 7 dias, não como um regime rígido, mas como um ritmo suave. É algo que meus pacientes, especialmente aqueles na faixa dos 60 e 70 anos, podem seguir sem estresse, e muitas vezes com resultados surpreendentes. Começa todas as manhãs com um pequeno ato de autocuidado, meia colher de chá de bicarbonato de sódio em um copo de água antes do café da manhã.